Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela. O Consolador era Cristo nos últimos dias. Acabou. Vamos repetir o tema? O Consolador era Cristo nos últimos dias. Acabou. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar. Então, hoje, dia 30 de agosto de 2023, estamos todos juntos para mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão no chat e a todos os amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante, tá bom? Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está aí abaixo, na descrição do vídeo. Ok? Então combinado assim, né? Então, como dito anteriormente, o tema de hoje é esse que está aí na tela. O Consolador era Cristo nos últimos dias. Acabou. Então, minha gente, antes de nós iniciarmos os nossos argumentos, vamos colocar aqui alguns textos, ditos pelo ungido, por Cristo, tá bom? Então esse primeiro texto diz que o Pai enviaria o Consolador, que nós já sabemos que esse somente seria o quê? Enviado se o outro fosse, né? E depois nós vamos ler sobre o outro que se foi e o outro que foi posteriormente enviado, que realmente Shaul, ou seja, Paulo em sua Bíblia, depois falou que se tratava do outro, tá bom? Mas o outro quem? Quem seria esse outro? É claro que é conforme está nos textos do Evangelho, o que ressuscitou, certo? Certo, né? Então, minha gente, na realidade, somente foi dito como outro, como uma outra maneira de o Filho do Altíssimo continuar com eles. Como? Até o fim dos tempos. Não é isso? É isso. Porém, nunca mais visto com os olhos naturais. Tá bom? Mas, de fato, foi o Filho do Altíssimo e não o Pai ainda até o último dia. Então, não podemos confundir a manifestação Espírito do Filho com o Pai. Mas é importante dizermos aqui que hoje já não há mais a manifestação Espírito do Filho, tá bom? Pois ele mesmo disse, na verdade está em sua Bíblia, que estaria com eles aquela manifestação somente até o fim dos tempos, que nós poderemos ler posteriormente. Nós já sabemos que ele disse isso e nós já sabemos que o último dia já se cumpriu lá em 70 DC. Para quem não entende isso, então procure entender assistindo nossos vídeos, tá bom? Agora vamos ao texto que o ungido disse que o Pai enviaria o outro Consolador em nome dele, em nome do ungido, em nome de Cristo. João capítulo 14, versículo 26, vamos colocar aqui na tela, tá? João capítulo 14, versículo 26. Vamos fazer a leitura inicial aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ao Ruhana, capítulo 14, versículo 26, ou seja, João, na sua Bíblia aí. Agora vamos ao contexto desse texto aí, que diz que é outro, tá bom? Será outro mesmo? Terceira pessoa, como se diz, da Trindade? Ou ele mesmo vindo de uma outra forma? O que vocês acham? Vamos fazer a leitura aqui, ó. João capítulo 14, 16 a 18. Diz o seguinte:
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Percebeu? Outro Consolador. Não é isso? Para que fique convosco para sempre. Para sempre até quando, hein, gente? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Percebeu que aquele Espírito de verdade o mundo não poderia receber? Somente a congregação, os filhos receberam aquele Espírito da verdade. Não é isso que está na sua Bíblia? É, olha só, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Vós quem? Os celestiais, a congregação, né? Que na verdade ainda seria estabelecida, eram aqueles discípulos, né? Porque habita convosco. Onde? Em Cristo, né? Habita convosco. E estará onde? Em vós. Estaria depois neles, depois da ascensão, né? Não vos deixarei órfãos. Percebeu? Quem não ficaria órfãos? Nós ou eles? Eles. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Vós quem? Os seus discípulos, né? João capítulo 14, 16 a 18 aí está na tela. Não é isso? É isso. E continua nos versos agora 26, vamos fazer a leitura, versos 25 e 26. Vamos fazer a leitura aqui. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? João capítulo 14, versículo 25 a 26. Então, minha gente, nós acabamos de ler esses textos, né, iniciais que dizem, primeiro, que o Pai enviaria outro Consolador, outro o quê? Outro Consolador em nome dele, em nome do ungido. Então parece, aqui ao fazermos essa leitura, parece que seria outra pessoa. Mas na realidade, minha gente, seria uma outra maneira, uma outra forma como o Filho seria manifestado. Correto? Lembrando que depois da ressurreição, ele disse que estaria com os seus discípulos até o fim dos tempos. Então quem seria? Seria outra pessoa ou ele manifestado de uma outra forma? Ele manifestado no Espírito de uma outra forma. Então esse seria o outro. Então como assim? Como assim não seria ele mesmo? Sendo que não de uma forma ali visível no tempo da congregação. Afinal, a partir de então, os discípulos, eles deveriam já ir se acostumando com o invisível, não é verdade? O reino é das coisas que não são vistas com olhos naturais. Então eles já deveriam começar a se acostumando com a ausência física ali de Cristo, tá bom? Hoje, embora muitos digam que Cristo está com eles e digam que Cristo, o Filho, habita neles, tá? Porém, na realidade, essas pessoas que dizem assim, elas estão colocando Cristo, ou ungido, como tendo sido mentiroso. Na verdade, uma vez que ele mesmo disse que estaria com seus discípulos, com quem? Com seus discípulos somente até quando? Até quando? Até o fim dos tempos. Não é isso, gente? É. E depois, Shaul, Paulo em sua Bíblia, tá? Lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, ele corroborou com o ungido, corroborou com Cristo, dizendo que o Filho sairia o quê? De cena. Ou seja, se submeteria ao Pai, desapareceria. O Filho sairia de cena e a partir de então, o Pai reinaria. Não mais o Filho, tá bom? O Filho já não estaria mais reinando. Então quem estaria em cena? O Pai. Isso está escrito na sua Bíblia, capítulo 15 de 1 Coríntios ali. É só procurar o versículo. Agora vamos apresentar o primeiro comentário de um tema que nós já apresentamos, que foi Cristo não está conosco, nem existe igreja. Vamos ao primeiro comentário aqui, tá bom? Vamos colocar aqui na tela. Isso aqui. No tema
No tema Cristo não está conosco, conforme está aqui, nem existe igreja, aqui está escrito o nome da pessoa, né? Lucinara Ferreira. Ela comentou o seguinte: se Cristo é Espírito, como não vai estar em nós? Então é a conclusão que ela chegou, porque ele era Espírito, então como ele não estaria com ela e nela, né? Só se ele não está em você, Messias, se referiu a mim, correto? Ele mora em mim, disse a Lucinara, está em mim. Tenho a mente de Cristo, disse Lucinara, escreveu no chat, em um dos comentários do vídeo, tá bom? Mas num contratempo a essa fala, Janaíse Soares, ela respondeu a Lucinara o seguinte: há um só, ela coloca Deus, né? Há um só Deus onipresente, Jesus Cristo, ela coloca Jesus Cristo, nós não falamos, mas tudo bem, nós não falamos Jesus Cristo, mas ela fala, Jesus Cristo foi uma manifestação e o Cristo não é onipresente. Então ele, olha só o que está escrito, não pode estar em tudo e em todos, né? Então, entenderam o comentário da Janaíse? Então, mas é claro, minha gente, que Janaíse Soares, paz eterna irmã Janaíse Soares, ou seja, uma boa noite também a outra, a Lucinara, boa noite para vocês duas, esqueci de falar, né? Então, mas é claro que nesse comentário, Janaíse Soares, ela está ali nesse comentário falando a respeito do homem de Nazaré. Ela está falando a respeito do homem de Nazaré que estava entre os israelitas lá antes da cruz, mas não poderia estar o quê? Em todas as pessoas. Então o Pai estava o quê? Em Cristo, como ele mesmo disse em João, né, capítulo 14, versículo 10 a 20, onde diz o seguinte: João capítulo 14, 10 a 20, onde diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. E naquele dia, agora vamos pular para o versículo 20, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Que dia? Depois da cruz, né? No ministério do Espírito, né? João capítulo 14, 10 a 20, acabamos de ler. Então, agora vamos continuar aqui. A nossa resposta para a primeira pessoa, Lucinara, é que nós podemos crer no que quisermos. A crença é livre. Se quiser crer, até em Papai Noel pode crer. A nossa crença, a nossa resposta para a Lucinara é que nós podemos crer no que nós quisermos, porém isso não mudará a verdade. A nossa crença não muda a verdade. Não mudará a verdade de que o penhor do Espírito foi para a congregação, que se situou lá no primeiro século. Não para nós, tá? Do tempo presente, pois em certa feita, Shaul, ou seja, Paulo em sua Bíblia, num discurso citado em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7, ele perguntou aos ouvintes, né, alguns discípulos, Atos 19, 1 a 7, ele perguntou ali, fez uma pergunta a eles. Vamos fazer a leitura do texto aqui, ó. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram, de forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Percebeu aí o que Paulo estava falando com eles? Ele ordenava ao povo, né, lá no tempo dele, ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Ou seja, no ungido. E compreender, agora o versículo
Aí terminou ali, aí Shaul terminou. Versículo 5. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do mestre ungido. Olha, eles resolveram batizar lá, não Paulo, mas quem acompanhava Paulo, tá bom? Porque esse é o batismo de João. Não seria mais, mas eles acabaram fazendo aí. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Vejam, o sinal do penhor do Espírito está aí. Esse é o sinal de quem recebeu aquele Espírito de Cristo. Entendeu? Então, como hoje nós temos em nós o Espírito do Filho do Eterno. Não é verdade? Começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Atos 19, 1 a 7. Então, minha gente, e a pergunta é a seguinte: por que estamos falando que o Consolador era Cristo nos últimos dias? Por que nós estamos falando isso no tema de hoje? Nós respondemos que é porque aquela manifestação deveria se cumprir nos últimos dias e tanto João o Batista, né, como o próprio Cristo estavam profetizando, fazendo aquelas predições, aquilo para um futuro que iminente. Isso iria ocorrer num futuro iminente e não em nosso tempo. Entendeu? E podemos ler aqui Mateus capítulo 3 para comprovar, versículos 11 a 12. Vamos fazer a leitura aqui, Mateus 3, 11 a 12. Olha só o que disse João o Batista. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Percebeu? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele, vamos prestar atenção agora, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro. Quem? Que seria recolhido ao celeiro? O seu trigo, né? Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 3, 11 a 12. Isso a gente não vai explicar agora, porque o tema de hoje nós não estamos falando do juízo que viria, tá bom? Mas veja, eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. É claro que esse fogo aí é o fogo do juízo que viria em seguida a esse período aí da congregação. E vamos ler aqui também agora Marcos capítulo 1, versículo 8. Vamos fazer a leitura. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Agora vejamos que Cristo, está aqui na tela, ele confirma também para aqueles dias em outro texto de Atos, né? Capítulo 1, versículos 4 a 8. Vamos fazer a leitura. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de onde? De Jerusalém, né? Que eles fizessem uma igreja, não. Que eles não se ausentassem de Jerusalém. Essa foi a ordem de Cristo para eles. Não foi para abrir uma instituição, para começar a dita igreja. Olha, vamos fazer a leitura de novo. E estando com eles, o tema não é esse, mas a gente aproveita a palhinha, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Não era para abrir igreja, tá? Mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água. Ah, João, né? João. Mas vós, para eles lá, né? Sereis batizados com quê? Com água de novo? Não, com o Espírito Santo. Com ele mesmo. Não muito depois desses dias. Então, eles receberiam o quê? A virtude de Cristo. A virtude do Espírito. Entenderam? Que aquele Espírito era o próprio Cristo, manifestando-se como Espírito. Entenderam? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Mestre, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude dele mesmo, de Cristo, né? Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia,
e Samaria, e até os confins da terra, né? Atos capítulo 1, 4 a 8, acabamos de fazer essa leitura, é muito importante. Agora eu coloquei na tela para que os senhores acompanhem a leitura que eu vou fazer aqui, né? Lembrando que ele prometeu o quê? O Consolador, que era o quê? Ele mesmo. É ele mesmo, pois Paulo, ele escreveu em 2 Coríntios, vamos fazer leitura para comprovar isso, ó. Shaul escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, está aqui, ó, versículos 3 a 6, e também 2 Coríntios capítulo, 2 Coríntios ainda capítulo 3, versículos 15 a 17. Vamos primeiro fazer a leitura aqui, ó. Shaul confirmou que era ele mesmo. E vamos fazer a leitura para comprovar aí em sua Bíblia, tá bom? Pode pegar sua Bíblia. Vocês demonstram que são uma carta do ungido. A carta de quem? Do ungido, né? Então, quem estaria sendo... Eles estariam sendo batizados de quem ali? Na verdade, vocês demonstram que são uma carta do ungido. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o quê? Com Cristo, né? Com o Espírito do Eterno Vivo. Quem era o Espírito do Eterno Vivo? Não era Cristo? Era naquele tempo, né? Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante do Deialro. Por meio de quem? Por meio de quem? Por meio do ungido, por meio de Cristo, daquele Espírito, entenderam? Aí Paulo continua aqui, ó. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Yahweh. A capacidade que vinha para ele era quem? Cristo, né? A capacidade vinha de Yahweh. Quem? Cristo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, né? De Cristo, não da lei, né? De Cristo, do Espírito. Pois a letra mata, mas Cristo vivifica. Ele não era o Espírito vivificador? Na verdade, mas o Espírito vivifica. Ou seja, Cristo vivifica. Olha só o que Shaul está falando. Ele não era o Espírito vivificador? Nós vamos ler depois. 2 Coríntios capítulo 3, 3 a 6. E também continua aqui em 2 Coríntios 3, 15 a 17. Perceberam que não há terceira pessoa da Trindade? Perceberam, né? E continuou aqui em 2 Coríntios capítulo 3, 15 a 17, onde diz o seguinte: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ponto. Mas, quando alguém se converte a quem? A ungido, quando alguém tem Cristo, quando alguém tem aquele Espírito, o véu é retirado. Percebeu? Naquele tempo, né? Ora, olha só o que está escrito no versículo 17, é muito importante. Ora, o mestre ungido é o Espírito. Como diz nas Bíblias, né? O Senhor é o Espírito, mas a gente não fala Senhor, né? Vamos ler aqui, ó. Ora, o mestre ungido, ou seja, o mestre é o Espírito. E onde está o Espírito do soberano, que estava na congregação, né? Onde está Cristo, ali há liberdade. Em Cristo eles tinham liberdade. Entenderam que não há terceira pessoa da Trindade? Não havia também? E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória de nosso mestre, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem desse soberano, que é o quê? Que é o Espírito, né? Aquele soberano Cristo, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 15 a 17. É importante dizer que naquele tempo, o Pai tinha constituído o Espírito do seu Filho ali reinando em todo o tempo. Mas Cristo já se submeteu ao Pai. Aquela manifestação acabou. Tá bom? Agora é o Pai. 2 Coríntios 3, então não existe nem segunda nem terceira pessoa da Trindade. Só existe um só Criador, o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. Entenderam? Eu sei que muita gente não vai querer, vai dizer assim, nós não vamos engolir essa heresia sua. Então, tudo bem. Mas veja, o texto está dizendo que aquilo foi somente o quê? Uma forma que o Eterno se manifestou no mundo, tá? Então, como o seu Filho. 2 Coríntios capítulo 3, mais claro que isso, gente. É brincadeira, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículos 15 a 17, aí acabamos de fazer a leitura. Então, gente, não tem como aquele Espírito, ou seja, Cristo, ter sido o próprio ungido até o fim dos tempos, tá? Então, aquele Espírito, vamos repetir aqui, não tem como aquele Espírito não ter sido,
tá? Acabei aqui falando ao contrário, né? Então não tem como aquele espírito ali não ter sido o próprio ungido até o fim dos tempos, como ele mesmo falou, entenderam? Não tem como, tá bom? Ora, minha gente, o reinado estava com quem? Com o pai ou com o filho? O reinado estava com o ungido, o filho. E sabemos que todo poder foi dado a quem? Todo poder foi dado a ele. Onde? No céu e na terra. E não havia outro mestre, que na Bíblia está escrito Senhor, aí, Baal na sua Bíblia. Entendeu? E leamos o texto que diz que todo poder foi dado a ele e não a outro, como podemos ler. Ele não poderia dividir o seu reino entre a segunda pessoa e a terceira, entendeu? Foi dado a ele. Ele mesmo falou, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então isso aí ficou até o último dia. Como nós podemos o quê? Ler aqui em Mateus 28, 18. Né? Mateus 28, 18, onde diz o seguinte: E chegando-se ungido, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, ou é dado poder a ele e a terceira pessoa? Ele falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então não tinha terceira pessoa para dividir o poder. O pai submeteu todo o poder a seu filho. Mas o filho não era o próprio pai manifestado como filho? Entenderam? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28, 18. E depois, ele ascendeu ao céu, não é verdade? Então quem era o mestre deles e guia deles? Quem era? Depois que ele ascendeu aos céus, quem era o mestre deles? Depois da ascensão, quem continuou o mestre deles? Não era aquele Espírito? Não era ainda Cristo? Como Paulo fala, o Cristo ressuscitado, não é verdade, gente? Quem era? Não era aquele Espírito? A gente coloca aqui, sim ou não? É claro que sim, né? Vamos ler aqui Gálatas capítulo 16, 18, ó. Digo, porém, andai pelo Espírito. Não se submeta à lei, vocês estão em Cristo, é isso que ele está dizendo. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados por quem? Por Cristo, né? Pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Olha aí, eles sendo guiados por Cristo, ou seja, por aquele Espírito, eles não estariam debaixo da lei, eles não deveriam se submeter então à lei, não andar pela carne, entenderam? Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Então você percebeu aqui nesse texto que acabamos de ler a inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você percebeu isso? E o ungido, ele disse que aquele Espírito os guiaria em toda a verdade. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Yahu-Hana, né? Capítulo 16, 7 a 15. Olha só. Mas eu vos digo a verdade. É a verdade, né? Mas tem gente que acaba chamando o ungido de mentiroso, né? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, quem? A terceira pessoa ou o Consolador? Ele mesmo manifestado de uma outra forma. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade que estaria na congregação, quando vier, porém, Cristo mesmo ressuscitado, o Espírito que estaria na congregação, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não estavam sendo anunciadas coisas que haveriam de ocorrer pelos apóstolos, eles mesmos estavam recebendo aquela informação daquele Cristo, daquele Espírito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu
e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. João, né, capítulo 16, 7 a 15. Ainda tem gente que diz que Paulo entrou em contradição com Cristo, né? Eu não sei de onde eles encontram contradição. Não tem nenhuma contradição, não é verdade, gente? Não tem contradição nenhuma. É eles que não entendem. Aí coloca que Paulo falou coisas divergentes de Cristo. Pelo contrário, ele corroborou com Cristo. Tá, mas tem que entender cada tempo, né? Então Paulo não foi chamado para batizar. Isso o ministério do Espírito não teria mais isso. É preciso entender. Então veja, o batismo foi feito lá, o batismo de João, entenderam? Mas Cristo mesmo depois disse que não seria mais. Então Paulo não estava errado quando ele falou: eu não fui enviado para batizar. Entenderam? Isso é um ponto, ainda tem mais outros. Então nós temos observado que há hoje em dia o quê? A falsa doutrina da Trindade, não é verdade? A falsa doutrina da Trindade, como se o Filho permanecesse reinando com a dita terceira da pessoa e o Pai hoje. Então, hoje há essa falsa doutrina de que há 3 pessoas, não é verdade? Mas o Consolador era o quê? O Consolador era quem? Era a terceira pessoa? Não, o Consolador era Cristo nos últimos dias, depois da cruz, depois da ascensão. Entenderam? E ao contrário do que ensina essa falsa doutrina, o fato é que o que eles chamam de terceira pessoa da Trindade, na realidade, era o próprio ungido, o próprio Cristo, que foi feito o quê? Espírito vivificante. Está em sua Bíblia. Ele não foi feito espírito vivificante? Não está escrito em sua Bíblia, tanto católica como evangélica, como os evangélicos têm? Não é verdade? Escrito nas Bíblias de todos nós, não nos deixando mentir aqui então nesse tema de hoje. Como diz o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, né? Vamos fazer a leitura, ó. Olha só como ele não era o Espírito, olha só como é que ele não seria o Espírito Santo. Estava o quê? Se apresentando como carne, mas ele era o Espírito Santo, olha só. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, né, foi feito o quê? Em alma vivente. O último Adão em quê? Espírito Santo, né? Ah, tá na sua Bíblia e você não aceita, não é verdade? O último Adão em espírito vivificante. Percebeu? Agora já sabe, né? Aqueles que gostam de contradizer, não estou falando dos senhores aí do chat aí, e aqueles que acompanham aí nossas mensagens já têm um entendimento, né? Ele foi feito o quê? Espírito vivificante, né? Então ele não seria o Espírito? Seria, mas ele estava se apresentando como quem? Como quem ali antes da cruz? Como homem de Nazaré, não é verdade? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, não nos deixa mentir, né? E já sabemos que aquele Espírito vivificante, que era Cristo, né? Que era o Consolador, era Cristo nos últimos dias. É ou não é verdade, gente? Messias, você é herege. Ah, como assim eu sou herege? Quem fala isso aqui ou quem fala ao contrário? Não é verdade? E já se cumpriram, né? Os últimos dias, como diz o nosso tema aqui, né? O Consolador era Cristo nos últimos dias. Acabou. Não tem mais Cristo. Porque Cristo foi uma manifestação do Pai até o último dia. Você precisa entender que espírito era aquele ali. Aquele espírito ali foi no tempo da congregação, aquelas manifestações, aquela presença, né, através de apostolado, aquelas coisas que manifestavam, né, na congregação, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons, né? Aqueles dons ali, apostolado, profetas. Entendeu o que era o Espírito do Filho do Eterno? Então, o Consolador era Cristo quando? Nos últimos dias. Não adianta tentar reproduzir a congregação hoje, que não vai funcionar. Vai dar em várias religiões, é o que tem acontecido. Então, é por isso que nós somos, como a gente diz, desigrejado. Porque não existe mais igreja. A igreja acabou. Não adianta tentar reproduzir a igreja, que a gente diz, mas na verdade é a congregação, o corpo de Cristo, que se situou lá há quase 2000 anos, no primeiro século, tá bom? E realmente os discípulos diziam como aqueles, sendo o quê? Os últimos dias.
Como se pode ler aqui em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 2, olha só. Havendo Ialro outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, quando agora? Em 2021? Não, nestes últimos dias. Eles estavam dizendo que aqueles eram os últimos dias. Nestes últimos dias nos falou por quem? Ah, pelo Filho de hoje. Não, ele não fala mais pelo Filho, foi nos últimos dias, meu querido. Eu sei que você não vai ficar contrariado, não, Cristo está em mim, ele está falando nestes últimos dias. Bem, leia na sua Bíblia, mano. Pega lá a sua Bíblia, já pegou? Já pegou, né? Olha só. Havendo Ialro outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Já acabou, ele não fala mais pelo Filho. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 1 a 2. Por quê? Fez o universo. O Pai fez o universo, né? Então, quando fala por meio de quem fez o universo, é o próprio Pai que estava nele, entendeu? Não era Cristo que existia antes, né? Na verdade, Cristo ele foi conhecido, já falei num tema anterior, ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas ele não estava lá, né? Ele foi sacrificado, ele foi morto nos últimos dias ali, tá bom? E Atos capítulo 2, versículo 17, confirma os últimos dias, aqueles últimos dias que se cumpriram lá no primeiro século. Vamos ler aqui, Atos 2 a 17, né? Atos 2 a 17, vamos fazer a leitura. E nos últimos dias acontecerá. Pedro aqui, Kefa, está falando daqueles últimos dias. Aquelas coisas estavam acontecendo, de Atos 2, a manifestação do Espírito, nos últimos dias. Então, Pedro tinha bebido, será? Porque você fala que nós estamos nos últimos dias, ele está falando que era lá, né? Olha só. E nos últimos dias acontecerá, que estava acontecendo, né? Diz Ialro, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Percebeu? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. Correto? Então é importante dizer derramado sobre toda a carne, mas veja, a congregação. Toda a carne é sobre os homens, né? É isso aí, não significa que aqueles que não eram da congregação receberam o Espírito de Cristo, tá bom? Toda a carne ali é de todos os povos, de todas as nações, entenderam? Porque o Eterno tinha filhos em todas as nações, é preciso entender. Então, veja, eles mesmos falaram lá, né? Como nós estamos ouvindo eles falando os idiomas de várias nações, quer dizer, sobre toda a carne. Percebeu, entendeu aí o sentido? Então, minha gente, dizer que hoje, em nosso tempo, estamos nos últimos dias, é tanta ignorância que até mesmo uma criança poderia falar. Vocês beberam? Vocês beberam dizendo que nós estamos nos últimos dias se os apóstolos estavam falando que era lá? Pois é, dizer que o derramar do Espírito é para o nosso tempo, tá bom? Foge também completamente aos textos da Bíblia que os cristãos dizem crer. Muitos dizem crer na Bíblia, não dizem? Eu creio na Bíblia, está escrito eu creio. Ué, como assim? Né? Na realidade, não creem em nada. Na realidade, não creem em nada, pois para esses ditos cristãos, nós aqui somos hereges, porque falamos que Cristo não está conosco, nem existe igreja. Ou seja, não existe o corpo de Cristo, não existe congregação em nosso tempo. Mas eles acham que são igreja, eles acham que são o corpo de Cristo, com base no conceito, na verdade, romano. Né? O conceito romano que diz que igreja é assembleia ou reunião, simplesmente. Mas não tem como manifestar o corpo de Cristo no nosso tempo. Então, segundo o conceito deles, né? Então, em qualquer tempo ou lugar que você faça isso, essa assembleia, essa reunião, se trataria então para ele de igreja, só porque fala Cristo, só porque fica ali naquele culto ali físico, né? Mas vejam que se Cristo era a cabeça da congregação, eu não vou dizer igreja, na realidade, congregação, como assim nós aqui somos então igreja, ou seja, somos a congregação, se ele permaneceria com eles somente até quando? Somente até o fim dos tempos que já se cumpriu. Como assim nós somos? O corpo de Cristo. Se ele falou assim, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então o corpo de Cristo iria o quê? Funcionar ali como corpo de Cristo até o fim dos tempos. Entenderam? Então, mediante a isso, o que temos a dizer, a nossa
irmã Lucinara, né, é que, então acredite, pode acreditar no que quiser, tá bom? Isso não muda a verdade, é o que eu já disse inicialmente, tá bom? Com todo respeito. Pois a nossa irmã disse, que Cristo é Espírito. Como não vai estar em nós ser Espírito? Mas aquele Espírito não foi para quando? Ah, para os últimos dias, né? Ah, disse o profeta Joel. Quer dizer que o profeta Joel estava mentindo, né? Não era para os últimos dias, era para nós hoje. Como assim, irmão? Ele foi Espírito para os últimos dias, entendeu? Então você fala o seguinte, ora, Messias, você é herege. Cristo é Espírito. Como não vai estar em nós? Só se ele não está com você. Com certeza ele não está comigo, porque foi para os últimos dias. Você que está dizendo que foi para você. A sua fala não mudará a verdade. Então ela fala assim, só se ele não está em você, com você, Messias. E sobre o tema que já apresentamos, Cristo não está conosco, nem existe igreja, Venceslau Campos, né? Disse o seguinte, vamos colocar aqui, Venceslau Campos disse o seguinte, aqui o nome dele, olá Venceslau, né? Uma boa noite nesta quarta-feira, concordo com você, ele falando comigo, né? Concordo com você, igreja foi o tempo do caminho novo e vivo. Ela caminhou naquele caminho até chegar no mundo vindouro, correto? E Cristo foi o Pai humanizado, mas terminou a humanização e na participação de papai, de acordo... e na participação de papai, o corpo foi descartado. Quer dizer, na verdade o corpo começou a ser descartado na ascensão, mas ainda continuou o Filho do Eterno manifestado como Espírito na congregação, entenderam? Então é preciso entender. Então tá certo aí, corretíssimo o nosso irmão Venceslau Campos, né? Um grande abraço aí, meu irmão. Então isso que Venceslau diz aqui, é verdade, tá? Lá era o caminho, lá naquele tempo era o caminho, e nós nunca fizemos parte do caminho da graça. Mas tem gente que fala, estamos no caminho da graça hoje. Como assim? Você ainda está no corpo da humilhação? Esperando a redenção do corpo? Então lá era o caminho, e nós nunca fizemos parte do caminho da graça. Tem gente que fala, estamos no caminho da graça. Como assim? Lá era o caminho, o novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, em favor, o quê? Do corpo de Cristo, pois o texto que não foi escrito para nós, ele relata o seguinte em Hebreus capítulo 10, 19 a 21. Vamos fazer a leitura aqui, Hebreus capítulo 10, 19 a 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue do ungido, por um novo e vivo caminho. Eles estavam no caminho, nós nunca estivemos no caminho. Que ele nos abriu por meio do véu, é preciso entender, isto é, do seu corpo. Olha só o importante que muita gente pensa que isso aqui é para nós. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Yahweh. Temos aqui, são vocês? Somos nós? Não são eles, gente. Nós não podemos aplicar a carta que está falando temos para nós, que essa carta estava falando com eles. Eles tinham sacerdócio. O grande sacerdote. Nós não, porque o grande sacerdote já se submeteu ao Pai no último dia, entendeu? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Yahweh, né? Hebreus 10, 19, 21, correto? Está em sua Bíblia e não nos deixa mentir. Então não tem nenhum sentido, minha gente, dizer que ainda temos o sacerdote. Não é verdade? Acabou o reinado dele, minha gente. Acabou. Tá, eu coloquei aqui. Então vamos ver outro aqui comentário agora, ó. José da Mata. Olá, José da Mata, uma boa noite nesta quarta-feira. José da Mata diz o seguinte, meu irmão Messias. Vamos ver se é essa aqui que é a crítica, né? Olha só o nosso abençoado aqui, José da Mata, olha só o que ele escreveu para mim. Eu até agradeço, né? Olha só o que ele falou aqui. Meu irmão Messias, boa noite, graça e paz. Olha, você começou muito bem com os seus ensinamentos na graça. Eu vivia lá no tempo de Paulo. Aí ele continuou, nosso irmão, vamos ver o nome dele, José da Mata, né? Você começou muito bem com os seus ensinamentos na graça. Cuidado para futuramente você não se tornar um ateu. Não, jamais, né? Hoje, pelas suas pregações, está faltando pouco, disse ele chegou a essa conclusão, né?
Não se torne um caído da graça, não, meu irmão. Como assim? Eu estarei caído da graça se nós já estamos na vida eterna e se a graça foi o novo e vivo caminho? Não tem como, eu não estou no caminho, né? Na verdade, eu poderia cair da vida eterna? Também não, né? A vida eterna já foi estabelecida, né? Ainda que eu erre na carne, eu não estarei usufruindo do reino aqui na minha mente, no meu entendimento, mas não tem como esse reino, o filho que participa da carne e do sangue está nele, né? Nesse reino, tá? Então foi o que o nosso irmão fez aí, esse comentário aí. Então nós até agradecemos, tá? Com todo respeito aí, a preocupação de nosso irmão aí, José da Mata, mas eu queria deixar aqui claro aqui que pode ficar tranquilo, tá bom, irmão José? Que exatamente agora é que seria muito difícil que eu me tornasse ateu, tá bom? Agora sim, agora seria muito difícil que eu me tornasse ateu, do jeito que a gente está pensando agora. Por quê? A cada dia mais, eu aqui no caso, muita gente também, eu tenho mais convicção que o Todo-Poderoso, o Criador, é de fato o Todo-Poderoso, correto? E nós, no caso eu, nós, os outros, nós não ficamos ainda como muita gente, né, que acha que hoje tem um sumo sacerdote. Então eles estão dizendo que o Todo-Poderoso não está com todo o poder que foi dado a ele, depois o filho entregou ao pai, né? Na realidade, tais pessoas é que colocam o Todo-Poderoso como se ele não fosse de fato, não estivesse exercendo todo o poder. Como se ele não fosse hoje o Todo-Poderoso, uma vez que ainda estaria o Criador do céu e da terra, precisando de alguém o ajudando no seu reino em nosso tempo, ou seja, um sumo sacerdócio. Então, veja, é preciso entender isso. Então, é muito difícil que nós nos tornemos ateus. Eu, no meu caso, é muito difícil, tá? Depois desse entendimento. Então, um quase ateu, eu vou dizer aqui, um quase ateu, que é o que o irmão está colocando, ele colocaria um sacerdote para dar uma ajudinha ao pai, ainda hoje. É o que faz a religião, né? A religião não crê de verdade no Todo-Poderoso, não crê na obra consumada. Então estaria o Criador do céu e da terra precisando hoje ainda de alguém para ajudá-lo hoje em seu reino? Ele não poderia receber o reino depois da destruição de Jerusalém, depois que o templo foi derrubado, que Cristo disse que todas as coisas iriam se cumprir ali e que depois o eterno seria tudo em todos. Aquele Espírito de Cristo falou através da carta de Shaul, através de Shaul. Agora aqui o comentário, eu agradeço o nosso irmão aí, José da Mata, mas tudo bem, tá? A sua preocupação, mas procure, continue acompanhando nossos temas, que você vai entender, vai chegar à conclusão de que é preciso avançar. Agora vamos ao comentário de Elisa Maria Silva. Elisa Maria Silva está aqui na tela. Ainda não, né? Eu vou colocar depois o nome dela, ó. Agora vejam só. Eu coloquei aqui o meme aqui rindo, gente, é para descontrair também um pouquinho, tá bom? Agora vejam só, olha aí, o meme tá rindo aí, ó. Em relação ao tema que nós já apresentamos, Elisa, o nome dela tá aqui embaixo, ó. Elisa disse, Elisa Maria, boa noite, Elisa Maria, com todo respeito, aí a gente brinca assim, mas com todo respeito, o meme ali é só para descontrair. Elisa Maria, ela diz o seguinte, nunca ouvi tanto absurdo. Ela está se referindo ao que nós temos falado, o que eu tenho apresentado em nossos temas anteriores. Isso aqui foi um dos temas que nós apresentamos, tá? Nunca ouvi tanto absurdo, você está equivocado, falando comigo, escrevendo ali no comentário. Você leu uma coisa, ela disse que eu leio uma coisa, você lê uma coisa, Elisa Maria falou para mim, você lê uma coisa e entende outra. Como assim, gente? Pior que muita gente que não estuda a palavra, ela diz Deus, né, que vem de Zeus. Pior que muita gente que não estuda a palavra de Deus acredita nesse absurdo. Ela colocou até 2 memezinhos aqui, ó, assustados aqui, ó. Então se ela colocou o meme, não tem problema eu colocar o meme também, tá? Tudo a título de descontração, de brincadeira aí, tá? Então eu faço a pergunta aqui, eu escrevi para os senhores e para ela também, né, para a Elisa. Eu entendo outra coisa, irmã Elisa? Eu entendo outra coisa? Agora vejam só, eu coloquei aqui, ó, o memezinho aqui, ó. Agora vejam só, eu entendo outra coisa? Eu é que entendo outra coisa. Eu já vou falar o seguinte, ó, lá na igreja,
eles dizem lá assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas na igreja, hoje, na dita igreja, eles falam assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então quer dizer que eles leem uma coisa e falam outra coisa, entendem outra coisa. Entende que existe uma entidade assim do mal, né? Agora, eu vou fazer a pergunta de novo aqui, ó. Eu, irmã Elisa, entendo outra coisa? Eu? Agora vejam só, né? Eu entendo outra coisa. Então, gente, eu entendo outra coisa quando eu leio a Bíblia. Eu tô rindo aqui, olha eu aqui, ó, tô rindo aqui. Eu entendo outra coisa, eu que entendo outra coisa. Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. É só brincadeira para descontrair. Eu é que entendo outra coisa. Bom, minha gente, isso aí foi só para descontrair, né? A minha resposta para Elisa é que o que se vê, na realidade, é completamente ao contrário de que eu leia uma coisa e entenda outra. Como a Elisa diz, né? Pois eu leio em Mateus 28, 20. Vamos colocar aqui. Eu leio em Mateus 28, 20 e muitos dos senhores que estão no chat aí. Olha só o que nós estamos lendo aqui. Vamos ver se a gente entende outra coisa. Olha só o que Cristo disse. Eu estarei sempre com vocês. A gente está entendendo e está dizendo que estaria sempre com eles. Até quando? Até o século 21 e ininterruptamente? Não. Ó, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós já sabemos que o fim dos tempos foi lá, naquele tempo. Os apóstolos que estavam falando. Os apóstolos não nos deixam mentir aqui, né? Mateus 28, 20. Então, o que nós estamos falando é que Cristo esteve com eles até o fim dos tempos. Não está mais com eles, até mesmo porque eles já não existem. E ele não falou isso conosco, tá? Até o fim dos tempos. Verdade? Eu estou entendendo outra coisa? Será que não é o pessoal que vive pela internet aí dizendo assim, estamos no fim dos tempos hoje? Eu é que leio uma coisa e entendo outra, ou quem coloca esses vídeos aí, fala até em púlpitos, né? Que estamos no fim dos tempos. E diz que Cristo está ainda em nós, em nosso tempo. Quando ele disse que seria até o fim dos tempos. Então eu que entendo outra coisa? Ah, sou eu, né? Vou voltar aqui, gente, olha só. Eu que entendo outra coisa, né? Sou eu que entendo outra coisa? Não, né? Com certeza não, gente. Vamos lá, vamos passar aqui, ó, Mateus 28, 20, né? E também, eu leio também os abençoados que estão aí no chat, eles leem, eu leio, 1 João, capítulo 2, 18, o seguinte, ó. Filhinhos, ainda não é... Não. Filhinhos, já é a última hora. Ah, já era a última hora lá naquele tempo, né? Percebeu? Filhinho, já é a última hora. E como já ouvistes que vem, o anticristo também já agora, naquele tempo, né? Muitos se têm feito anticristos. Pelo que sabemos que já é, lá naquele tempo, né? A última hora. Eu estou entendendo perfeitamente o que ele está falando. 1 João 2,18. Então, na realidade, eu leio e entendo o que o texto está dizendo. Que a última hora estava se cumprindo no tempo apostólico. É ou não é verdade, irmã Elisa? Elisa, né? Como nós acabamos de ler aqui. Mas, com todo respeito, Elisa e outros leem aquilo que João estava dizendo no tempo apostólico lá, como nós acabamos de ler, mas eles entendem uma outra coisa. Não era já a última hora? Era ou não era, irmã Elisa? Não era já a última hora? Sim ou não? Responde para mim. Não era. É hoje, 2021. Então até quando essa última hora vai acabar? Daqui a 10 mil anos ainda é já a última hora. Não tem sentido nenhum. Está faltando o quê? Hoje, os ensinos, e a irmã também, procurar contextualizar, saber para quem estava sendo falado, para que tempo que estava sendo falado, aprender a contextualização. Então a mesma coisa quando... Eu vou aqui fazer uma analogia. Isso aqui que nós estamos falando é a mesma coisa quando o meu bisavô, né, ele tenha supostamente, há 150 anos passados, obtido uma escritura pública, tá bom? Como garantia de um imóvel, que ele o quê? Já teria o quê? Que ele já teria adquirido e que também já teria vendido aquele imóvel, né? Já tendo também ele falecido. Então sabemos que a escritura pública, ela garante os direitos do comprador sobre o bem adquirido, por exemplo, casa,
apartamento ou terreno também, né? No entanto, somente depois de efetuado o registro da escritura é que a propriedade pode ser transferida definitivamente para o seu novo dono. Isso aí vocês já sabem, eu estou só dando uma palhinha aqui. Só que o meu bisavô, nessa analogia que estamos fazendo, nessa suposição, só que o meu bisavô, na época, ele teria escrito uma carta para os futuros herdeiros que havia uma garantia do imóvel situado na rua X e cidade Y, tá bom? É só para exemplo aqui. E a carta, a suposta carta, ela continuaria guardada até nossos dias com alguém da família, né, com os descendentes depois. Só que meu bisavô, nessa suposição que nós estamos aqui apresentando, já teria adquirido o imóvel, né, passou para o nome dele, e já teria também vendido, tá bom? O imóvel. Entenderam a história? Eu pergunto aqui, qual é a validade da carta para nós? A carta que ele escreveu lá, dizendo que tem um imóvel na rua X, cidade Y. Qual a validade? Como assim poderemos aplicar aquele texto escrito por nosso bisavô, que foi escrito para nossos avós, que igualmente também já faleceram? Como assim, para nós, aquele texto daquela carta? É da mesma forma quando lemos em Efésios capítulo 1, 13 a 14, né? Onde diz o seguinte, olha só, Efésios 1, 13 a 14. Nele igualmente vós, lembra da carta do bisavô? Ó, nele igualmente vós, isso é uma carta, vós quem? Essa carta está sendo endereçada a nós? Não, aos Efésios, né? Vamos ler aqui, Efésios, né? Ah, tá. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra, Efésios e os demais de outras cidades naquele tempo, né? Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Para quem? Quem foram os selados com o Espírito Santo da promessa? Fomos nós ou eles? Porque eles ainda estavam esperando a promessa. Nós não precisamos esperar a promessa, entenderam? Foste selado com o Espírito Santo da promessa, quer dizer, com Cristo, com o Espírito de Cristo. Entenderam? E a gente vai entender isso aí. Foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ainda vamos entender que isso aqui é Cristo neles, tá? Que é a garantia da nossa herança. Quem era a garantia da herança para eles? Não era Cristo? Para a redenção da propriedade do Altíssimo para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, 13 a 14. E para nós concluirmos aqui, ainda não concluindo aí na mensagem, vamos dizer que a nossa realidade aqui, em nosso tempo, é que nós não estamos no ministério do Espírito. Ministério de Cristo neles. Nós não estamos nesse ministério de Cristo que foi neles. Cristo esteve lá, entendeu? Como alguns aqui em nosso tempo continuam divulgando que nós estamos no ministério do Espírito. Como assim? Nós não recebemos o selo do Espírito Santo da promessa? Então o tempo que nós estamos aqui não é o tempo do caminho, meu querido, mas tempo da vida eterna. E sempre fomos dessa que foi dita como herança eterna para eles, ou seja, a ausência da morte adâmica, entendeu? Essa foi a herança para eles, que nós aqui nunca precisamos chegar, entendeu? Uma vez que nunca estivemos debaixo da morte adâmica, correto? O selo do Espírito Santo da promessa não era a garantia da eterna salvação, ou seja, da herança eterna? Era ou não era? Né? Quem era o Espírito, então? O Espírito era um ungido, o Filho do Eterno Criador, pois Shaul ele escreveu em Colossenses 1,27, vamos colocar aqui, Colossenses 1,27, aos quais Yahweh quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? O Espírito, né? Que é Cristo em vós, que é aquele Espírito neles, ó. O Espírito Santo da promessa, ó. Que é Cristo em vós, o quê? Olha a confirmação aqui, ó. Esperança da glória, olha a garantia da eterna salvação aí. Colossenses 1,27. Então, gente, outra pergunta. O Espírito não era o mestre ungido que chamamos de Cristo? Sim ou não? Né? Não era ele a garantia da ausência da morte adâmica? Não era ele a garantia da aniquilação da morte que se tratou da ressurreição, que se tratou daquele arrebatamento, os tirando da mortalidade e da corruptibilidade? Então, por isso, temos dito no tema de hoje, né? Vamos colocar aqui. Nós temos dito, o Consolador era Cristo nos últimos dias. Acabou, tá bom? Então, nós estamos aqui terminando o nosso tema. Agradecemos a participação de todos. Nós estaremos no próximo tema.
todos juntos, que será, vamos colocar na tela, domingo 19 horas. Tchau, minha gente!